Então, continuando aqui o desenvolvimento do nosso projeto com o JCF. Na última aula a gente tinha colocado esses required aqui nos campos de texto, em alguns, né? E mostrado como é que esses campos funcionam. Tá? Vamos fazer o apresenta, em que a gente vai apresentar os dados lá do nosso cadastro em uma tabela, ok? Então, algumas coisas a gente precisa fazer. Então, a primeira delas que eu vou fazer é criar uma nova classe ou nova página JSF, tá? E aqui eu vou chamar de apresenta produtos. A gente vai ver um novo elemento aqui, né, que é o data table, certo? Então eu vou criar aqui logo um formulário, tá? Dado os pontos form. Aqui eu vou dar um ID para ele, tá? Então vou chamar aqui de form apresenta produto, tá? Vou deixar ele aqui. Antes da gente inserir o apresenta, eu vou lá no nosso controlador e vou criar mais um método aqui, ó. A gente tem um método insert e eu vou fazer o método readAll, certo? Que retorna todos os elementos que estão inseridos lá no nosso repositório ou no nosso banco de dados, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer aqui um public list passando produto. Eu vou fazer readAll, ok? Então, lá a gente tem um método, né, no nosso repositório. Eu vou abrir ele aqui no nosso manage.dal. A gente tem esse método aqui, certo? Que retorna, que dá o read. E ele recebe uma query, ok? Então existe uma forma da gente fazer essa query no JSF que é um pouco diferente da forma como a gente faz a query normal direto no banco de dados, tá? Então, para fazer essa query eu vou criar aqui um string. Vou chamar aqui string query. Vai receber, aí a gente vai colocar ele dessa forma aqui, ó. Select todos os campos, aqui na verdade é select C from produto C, ok? E aí quando a gente dá esse C aqui, na verdade P for produto P. Eu estou colocando P só porque é um produto, tá? Então a gente cria aqui a variável, certo? Essa variável ela vai receber como se fosse uma variável de produto, e aí a gente poderia usar. Se eu fosse recuperar pelo código, eu fazia aqui, ó, where p.código igual a 1, por exemplo. Tá? E aí a gente usa esse p como se ele fosse uma instância do produto. Tá? Mas como a gente quer retornar tudo, eu vou colocar lá select p for produto p. Tá? Existe essa redundância aqui, mas tudo bem. Tá? Não é coisa do outro mundo não. Então aqui eu vou dar um return, né, chamando lá o nosso manage.dal. getInstance.read, tá? Aqui eu vou passar a nossa query e eu tenho que passar a classe, o class do produto, certo? Do objeto que a gente quer recuperar. Vou fazer assim, o produto.class, tá? Que aí eu retorno ele como se fosse um objeto do tipo class do produto, que tem as informações do produto em si, certo? Ou as informações da classe produto, ok? Feito isso, eu vou criar aqui o nosso data table, tá? O nosso data table ele tem alguns atributos que são necessários, como o ID, certo? Em que a gente vai colocar aqui o ID da nossa tabela. Então vou chamar aqui table, tá minúsculo, table produto, tá? E aí ele vai funcionar como a gente usa no for each. Eu vou ter uma variável que geralmente eu chamo de item, e você vê muito esse item por aí, e um value, certo? Em que a gente vai retornar a lista. Então eu vou abrir uma expressão aqui e vou colocar lá nosso EP controller, né, .readAll, tá? Aqui ele não vai colocar os parênteses, mas você tem que colocar os parênteses, porque se você não coloca os parênteses, a expression language acha que isso aqui é um atributo, e aí ele vai procurar pelo getReadAll. Então é isso que a gente quer. A gente quer que ele retorne mesmo esse camarada aqui, tá? Que é o método. Então isso é suficiente para a gente criar uma tabela. Eu vou colocar aqui um outro elemento, que é o column, em que a gente vai poder definir as colunas da nossa tabela. Tá? Então na primeira coluna eu quero que tenha o produto, certo? O código do produto. Então eu vou abrir aqui uma expressão
Eu posso colocar um output text, tá? Mas eu vou abrir uma expressão aqui e vou colocar aqui, ó, item.código, ok? Aqui eu vou colocar p, dois pontos, colon, fechar aqui, item.nome. Vou botar nome, marca, categoria, tá? P, dois pontos, colon, P, item, ponto, marca, P, dois pontos, colon, item, ponto, categoria. Pronto, vou deixar só esses camaradas aqui, tá? Eu vou executar para ver se está funcionando, então eu vou dar aqui um Shift F6. Eu vou dar uma parada no vídeo porque o nosso servidor está parado, tá? E já já a gente volta. Então, voltando aqui, né, apareceu um erro aqui quando eu fui criar lá. Eu executei o sistema e aí ele está dizendo o seguinte, ó, uma exceção ocorreu enquanto criava a query, blá blá blá. Tá? E aí, problema em compilar essa query aqui, o esquema abstrato tipo produto é desconhecido. Aqui, gente, quando a gente for trabalhar lá no ManageDAO, for fazer um SQL, atente para isso, tá? Quem resolve esse camarada aqui não é o banco de dados, é o JPA, é o Eclipse Link. Então ele vai procurar a classe que tem esse nome aqui, certo? No nosso caso, o nome da nossa classe é com P maiúsculo. Tá? Então ele resolve isso, cria uma query e envia para o banco de dados. Então quem resolve isso aqui é o nosso Eclipse Link, tá? Ou Eclipse Link, ou se fosse o Hibernate, ok? Então feito isso, a gente tem que colocar aqui o nome da classe, tá? Eu vou ver se executar aqui, provavelmente vai dar um erro por causa do Glassfish. Eu vou parar aqui o Glassfish, vou parar o vídeo de novo e já já a gente começa. Eu mostro para vocês. Então, retornando aqui, a gente vê que ele efetivamente criou a tabela com as informações que estão lá no banco de dados, tá? A gente conseguiu fazer esse retorno. Ainda está meio feioso, mas aí pode colocar alguns recursos aqui para facilitar a nossa vida. Vamos voltar aqui para o NetBeans e começar a criar, enfeitar essa tabela, tá? Então aqui eu vou colocar um cabeçalho em cada coluna. Aqui, ó, existem duas formas de colocar cabeçalho, essa é uma delas. Então aqui eu vou colocar aqui código, tá? E vou colocar de outra forma aqui no nome, tá? Que é usando o f2.facet. Esse f2.facet ele serve para você manipular qualquer elemento, tá? Então se eu colocar aqui um name header, ele vai colocar um cabeçalho no pai dele, certo? Que no nosso caso é essa coluna aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, nome. Eu vou executar aqui e voltar lá e a gente vai ver que ele colocou o nome aqui, tá vendo? Assim como colocou o código. Então essa é uma das formas da gente fazer. Se a gente quiser colocar um rodapé aqui, ó, em vez de header, eu coloco footer. Tá? Então quando eu colocar o footer aqui que executar, aí você vê que ele botou lá embaixo. Tá? Então a gente pode colocar rodapé nas coisas também. Então tá aqui o header, eu vou colocar os cabeçalhos dos outros caras aqui. Colocar header text, marca, header text, categoria. Se a gente quiser colocar, por exemplo, um cabeçalho na tabela, a gente pode usar esse facet aqui, ó, f2.facet. E aí vou colocar aqui, ó, name header. E aí vou colocar produtos cadastrados. Então C maiúsculo aqui. E aí quando a gente executa e olha lá, ó, e aí ele colocou, né, produtos cadastrados e colocou aqui as informações, tá? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, como colocar filtro aqui. O filtro e o sort, que é ordenar as informações, ele não funciona muito bem no Prime Face, mas é possível colocar. Se você vier aqui no Column e eu quiser assim, eu quero fazer um filtro, boto aqui, ó, filter by, e digo por que eu quero que ele filtre essa coluna. Então eu vou botar aqui, ó, item.código, tá? Então
ele não vai funcionar, mas aí eu vou mostrar para vocês. Ele coloca esse campo aqui. É meio feioso esse filtro, porque ele fica essa bagaceira aqui, ó, fica muito grosso o cabeçalho. Mas a ideia é que à medida que eu for digitando aqui, ele vá filtrando pra gente, tá? Esse não é um recurso muito bom, o Multitrace ele tem um recurso melhor, mas é um recurso que a gente pode utilizar aqui no nosso Prime Face. Às vezes ele dá uma bugada feia, horrível aqui, tá? A gente trabalha com isso. Eu só estou mostrando porque tem um recurso, mas às vezes ele buga. Somente quando eu boto sort by. Eu acho que ele nem vai funcionar. Se eu botar aqui item, ponto, código. Então quando eu executar aqui, ó, ele vai colocar essa setinha para cima e para baixo, ó, e a ideia é que ele fizesse o sort, mas ele não está fazendo. E provavelmente já bugou tudo aqui. Bem, pelo menos ainda está filtrando. Então é isso. Dá pra gente fazer essas coisas, tá? Alguns outros atributos que a gente pode colocar aqui, tá? Como por exemplo, eu posso definir uma forma de paginação. Então tá aqui paginator true, então ele cria uma paginação pra gente. E se eu colocar aqui o atributo rows, ele vai definir quantas linhas tem em cada, na verdade não row key, é rows. Ele vai definir quantas linhas vai ter em cada página. Então, por exemplo, se eu colocar 3 aqui, ó, quando a gente voltar, ele vai estar com as páginas aqui, ó. Essa já é uma forma de paginação bem antiga, mas é um recurso que é possível aqui no JSF, tá ok? Então é isso. Esse vídeo já está ficando um pouco comprido. Eu vou parar por aqui, tá? Vou deixar o código do jeito que está. Na próxima aula eu vou adicionar um botão para a gente poder visualizar os dados e a gente vai poder selecionar aqui uma linha, clicar no botão e passar para outra página para visualizar os dados que foram cadastrados, tá? Que assim a gente pode ver todos os elementos, como por exemplo a descrição que está faltando e as possíveis avaliações no futuro. Então é isso, eu vou parar por aqui e até o próximo vídeo.